Estamos de volta com programação nacional. Nós estamos aqui na Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, conversando com Dom Dimas Lara Barbosa, arcebispo de Campo Grande. Bom, Dom Dimas, eu queria falar um pouquinho sobre essa questão indígena, né? Foi falado também isso na Assembleia, né? No que está ocorrendo com eles hoje no país, sendo mortos, enfim, esses conflitos que existem no campo. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso para nós. Uma coisa que me chama muito a atenção é o tanto que os povos indígenas são estigmatizados na cabeça e na conversa de tantos de nossos irmãos, inclusive católicos. Quem nunca usou a expressão programa de índio, né? Como se aquilo que o índio faz... Uma coisa pejorativa, né? Mas o fato é que os índios nos obrigam a conviver com o diferente. E nós recusamos tanto isso. Nós queremos que eles sejam... Do nosso jeito. Ocidentalizados, europeizados, sei lá. Mas é muito difícil admitir que eles têm uma outra forma de vida que não é marcada pelos mesmos valores ou contravalores que os nossos. Quantas vezes se pergunta o que o índio vai fazer com essa terra, onde que ele vai plantar? Nós já estamos pensando nas nossas categorias. Agora, existem situações que são particularmente graves, em que em áreas mais ambicionadas, seja pela sua riqueza ambiental, a madeira, ou porque o subsolo traz minérios ou alguma outra forma de riqueza, né? Então, muitos desses povos são literalmente expulsos das suas terras. Em outros lugares, como é o caso lá do nosso estado, do Mato Grosso do Sul, existe uma complicação que foi causada pelo próprio estado, porque nos tempos do Mato Grosso Uno, antes, portanto, da divisão entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, o governo do estado titulou terras para agricultores, pecuaristas, que quisessem povoar a terra e trabalhar. Essas pessoas pagaram pelas suas terras, só que eram terras indígenas. Pagaram para o governo. Pagaram para o governo. E agora, depois de décadas, essas pessoas ficam numa insegurança jurídica, porque, por um lado, os povos indígenas reivindicam aquelas terras como sendo terras de seus ancestrais, portanto são terras suas, que o Estado não tinha direito de titular, mas os fazendeiros, por sua vez, dizem, mas eu não invadi, eu não sou um grileiro, eu não sou um poceiro, eu paguei, eu tenho os documentos de que eu paguei, e agora eu sou obrigado a deixar a minha terra e sem indenização, porque terra indígena é terra da União, então eles têm que sair só com a indenização das benfeitorias e não da terra nua. Então, o governo criou um problema, o governo deveria resolver. Aí nós estamos diante de situações que só o governo federal é que vai poder solucionar. E, na realidade, desde a própria Constituição, porque a Constituição tinha dado prazo de 5 anos para que o Estado demarcasse as terras indígenas no Brasil. Isso nunca foi feito, significa que nós vivemos num flagrante Estado inconstitucional. E existe uma má vontade política muito grande de se resolver o problema. E aí, naturalmente, existem outros interesses que têm suas representações também no Congresso Nacional e que, evidentemente, começam a penalizar aqueles que defendem as causas indígenas. Nós tivemos lá no nosso estado a realização de uma CPI contra o CIMI, o Conselho Indigenista Missionário, onde até Dom Roque Palocci, que é o presidente do CIMI, foi chamado para depor. Saiu lá de Porto Velho e veio a Campo Grande para
depor numa CPI. E agora existe a CPI da FUNAI, que está de novo querendo criminalizar pessoas e instituições, entre as quais o CIMI, Conselho Indígena Extramissionário, como criminosos, porque defendem a causa indígena. Então aqui realmente eu sinto que existe um grito que clama aos céus e que a gente precisa descobrir caminhos e que as nossas autoridades não sejam omissas nesse momento. Existem muitas pessoas ou até instituições que falam, por que a igreja tem que se meter nisso? O que a igreja tem a ver com isso? Porque vai cuidar da questão de rezar e tudo mais, né? Não, São irmãos nossos, né? Mesmo que tantos católicos não reconheçam os indígenas como irmãos, eles são nossos irmãos. Jesus veio também por eles, não só por nós, brancos. E, nesse sentido, a igreja deve, sim, como Jesus, se colocar diante do lado dos mais vulneráveis. Volto a dizer, não se trata de defender os povos indígenas porque são coitadinhos, porque... Não, pelo contrário. E a gente sabe que, infelizmente, existe também lá dentro corrupção. Existe também lá dentro pessoas que dão falso testemunho contra os próprios organismos que tentam defendê-los. Na CPI do CIMI, por exemplo, lá no Mato Grosso do Sul, teve indígenas que foram depor contra o CIMI, acusando, e de maneira indevida. E tem gente que também se envolve com o álcool, com a droga, com a violência, enfim. Quer dizer, isso, esse pecado, né, ele faz parte do ser humano, ou melhor, ele ameaça todo ser humano, independente da sua etnia, da sua raça. Né. Agora, efetivamente, nós precisamos nos colocar do lado dos mais vulneráveis. Cabe ao Estado, sim, defender toda a população, e é por isso que mesmo na reforma da Previdência, eu disse isso em nota, e falando diretamente também, que é preciso tratar os desiguais de maneira desigual. Um trabalhador do campo, ele é muito mais sujeito ao desgaste, ao cansaço, do que um trabalhador de escritório. Então, você forçar o trabalhador do campo a trabalhar o mesmo tanto que um trabalhador urbano que não tem esse mesmo desgaste, me parece algo desumano. Assim como a estrutura da mulher é diferente da estrutura do homem, assim como existem certas categorias que trabalham em ambientes que são marcados pela insalubridade, que são marcados... por riscos e tudo mais, riscos de vida e tudo mais. E até eu diria, os próprios militares, eles têm um regime diferenciado. O militar não tem hora extra, ele está disponível 24 horas por dia, ele não tem fundo de garantia, essas coisas que normalmente os outros trabalhadores têm. Precisam também, na hora da aposentadoria, ser tratados de maneira diferenciada. Sem dúvida. E a questão da educação no nosso país foi discutido na CNBB? Sim, a modo de análise de conjuntura, né? Nós temos já há alguns anos lançado uma série de documentos chamado Pensando o Brasil. E cada ano se aborda determinados temas. Esse ano foi escolhido justamente o tema da educação, em que se faz uma análise da situação da educação, e sobretudo da educação pública no país. É uma coisa impressionante como o nosso país ainda não tem mania de educação, né? O que se investe na educação é pífio em relação a outros países de poder econômico muito menor do que o Brasil. Eu tive a oportunidade de visitar comunidades lá na Amazônia em que as salas de aula eram separadas por um biombo. Agora você imagina, você do lado de um biombo com um grupo de crianças, eu do lado de cá, e tentando me fazer entender com toda a espontaneidade que as crianças têm, é algo muito desafiador. Mas, sobretudo na área urbana, chama atenção
a desvalorização humana, eu já não falo de salário, eu falo de desvalorização profissional a que o professor é submetido. Não tem autoridade, a violência, ele é muitas vezes exposto a violências as mais diversas e ele não pode fazer nada. De trabalho. Depois dessa aprovação a todo custo, você reprovou o aluno, traumatiza. A vida, se te reprovar, ela vai te traumatizar muito mais. Com certeza. Agora, claro, o professor, quando vê que metade da sua turma está reprovando, ele tem que se questionar também na sua própria capacidade de estar cumprindo a sua missão. Mas todos nós que somos professores, e eu também sou até hoje, sabemos que os alunos, tantas vezes, sobretudo aqueles que não fazem o tal cursinho pré-vestibular, eles saem do ensino médio semi-alfabetizados. Semi-alfabetizados. E isso é muito claro quando você manda fazer análise de textos. Textos básicos, catecismo da Igreja Católica. Não precisa ir de longe, não. Então, é preciso repensar, sem dúvida alguma, a educação e sobretudo, a educação de base, mas também a educação em todos os níveis, né? Países, volto a dizer, muito menores do que o nosso, muito menos ricos de variedades, de todos os gêneros, tudo mais. Porque apostaram na educação, estão com o IDH muito mais elevado do que o nosso. Bom, Dom Dimas, obrigado pela sua entrevista, foi muito bom o bate-papo aqui, poder esclarecer para nós, né, o que é que aconteceu na Assembleia Geral da CNBB deste ano. Foi muito bom conversar com o senhor. Eu que agradeço, Júnior, pela oportunidade e aproveito aqui para mandar um grande abraço a todo o nosso bom povo brasileiro que nos assiste, que nos escuta. Que Deus abençoe nossas famílias e que nós nunca desistamos do bem. Não esqueço de uma visita a uma pessoa doente no hospital. Ela estava já com um estado muito avançado de um câncer que a consumia. E ela me segurou e disse: de Deus eu não desisto, de Deus eu não desisto. E eu só pude dizer a ela, só pode ter certeza que Ele também nunca vai desistir da senhora. Que nós nunca desistamos do bem. E que não precisemos dizer como Rui Barbosa, né, que nós temos vergonha de ser honesto. Ele não disse isso dele, disse que o ser humano, o brasileiro, muitas vezes, de ver a maldade graçando de tal maneira, às vezes ele tem a vergonha de ser honesto. Que nós não sintamos vergonha de sermos honestos, pelo contrário, que a nossa vida continue sendo talvez o único evangelho que muitos irmãos irão ler. Que Deus abençoe nossas famílias. Amém. E obrigado a você até este momento que esteve conosco numa Ação Nacional, que volta na semana que vem com mais assunto a ser debatido aqui. Até lá.